Salomão, o rei mais sábio da Bíblia, herdou o trono de Davi e iniciou um reinado marcado por paz, sabedoria e poder. Ele construiu o magnífico Templo de Salomão, um símbolo de fé e grandiosidade, e unificou Israel como nenhum outro. Seus 1000 casamentos não eram apenas paixão, eram alianças políticas que mantinham o Império unido. Com sabedoria divina, resolvia disputas complexas, mas aos poucos se deixou levar pelas influências estrangeiras e se afastou de Deus. Seu império começou a ruir e, ao final da vida, o rei sábio enfrentou as consequências de suas escolhas. Mesmo assim, seu legado permanece. Um templo sagrado, provérbios eternos e lições que ecoam até hoje sobre poder, sabedoria e os limites humanos. Imagine um jovem rei com o peso de um império sobre os ombros. Seu nome é Salomão e ele herda o trono de seu pai, o grande rei Davi. Mas o que realmente diferencia Salomão é a sabedoria incomum que ele recebe diretamente de Deus. Uma sabedoria que seria a chave para governar um reino tão vasto e complexo. Nascido na cidade de Jerusalém, Salomão cresce cercado de histórias sobre o reino de seu pai, sobre batalhas, vitórias e a construção do império que ele agora deve preservar e expandir. Mas o verdadeiro desafio de Salomão não está nas batalhas externas, mas em um domínio bem mais complicado: a administração de seu reino. Ao ascender ao trono, Salomão enfrenta uma das primeiras decisões mais cruciais de sua vida: como manter a paz entre as tribos de Israel e, ao mesmo tempo, consolidar seu poder. Ele sabia que precisava não só ser um governante forte, mas também sábio. E foi justamente essa sabedoria que ele pediu a Deus durante um sonho em Gibeão. Deus, impressionado com sua humildade e desejo de ser justo, não só lhe dá a sabedoria, mas também riquezas e poder além de qualquer expectativa. No entanto, a verdadeira grandeza de Salomão não se revela apenas em sua sabedoria, mas na maneira como ele começa a transformar o reino. Com a bênção divina, ele inicia a construção do Templo de Salomão, um lugar de adoração e poder que se tornará um símbolo duradouro de sua autoridade e fé. O templo não é apenas um edifício imponente. Ele é uma obra-prima de arquitetura e espiritualidade. Salomão constrói um local onde Deus pode habitar entre os homens, mas também um monumento ao poder de Israel, um local que atrairia pessoas de todas as nações. Assim, o reino de Salomão se torna o centro do mundo conhecido, uma terra de riquezas, sabedoria e influências estrangeiras. Mas enquanto ele fazia tudo isso, havia uma pergunta que ecoava nos corredores de seu palácio: como ele, um homem jovem e aparentemente frágil, seria capaz de manter esse império? A resposta está na sabedoria com a qual ele toma cada decisão e na forma como começa a administrar a vida política, religiosa e pessoal de seu reino. Ele já mostrava seu talento natural para mediar disputas e resolver problemas, mas sua verdadeira prova de fogo estava ainda por vir. Salomão sabia que para deixar sua marca na história, ele precisaria construir algo verdadeiramente extraordinário. O Templo de Salomão, que ele projeta e constrói com o auxílio de artesãos e arquitetos vindos de várias partes do mundo, é muito mais do que um simples edifício religioso. É uma expressão de sua visão de liderança, sua fé inabalável e sua habilidade em unir os recursos mais preciosos de seu império. O templo é um local onde o céu e a terra se encontram. Sua construção leva 7 anos e a obra é detalhada até o último aspecto. O interior do templo é revestido de ouro puro, as paredes adornadas com pedras preciosas e o altar é esculpido com um cuidado e uma reverência imensos. Mas o que realmente torna o Templo de Salomão algo único é o fato de ele ser uma representação física de Deus na terra,
um local onde a presença divina poderia habitar de maneira tangível. Mas por trás dessa grandiosidade existia algo ainda mais profundo. O templo era um símbolo do próprio Salomão. Seu reinado não seria apenas sobre riqueza e poder, mas também sobre espiritualidade e governança justa. Ele sabia que para conquistar corações e mentes, precisaria demonstrar que mais do que qualquer rei, ele tinha um compromisso com Deus. E isso fica evidente no projeto do templo. Cada detalhe é pensado para refletir a ordem divina. Mesmo a localização foi cuidadosamente escolhida. No Monte Moriá, o mesmo local onde Abraão quase sacrificou seu filho Isaque. O templo, ao ser concluído, torna-se um centro de peregrinação, atraindo visitantes de terras distantes. É o ápice de seu reinado, mas também um testemunho de seu entendimento de que um reino não pode ser sólido sem uma base espiritual. Ele sabia que o templo não só representava a conexão direta de Israel com Deus, mas também sua visão de um império forte, guiado pela sabedoria e pelo temor a Deus. Agora você deve estar se perguntando, como um homem, mesmo sendo o rei mais sábio da sua geração, poderia gerenciar tantas esposas? Salomão não tinha apenas uma esposa, nem duas. Ele tinha 1000 esposas e concubinas. Esse número impressionante, em parte, era estratégico. A sabedoria de Salomão não estava apenas nas decisões políticas, mas também na maneira como ele utilizava seus casamentos para consolidar alianças e expandir seu reino. Cada casamento era uma ligação com uma nação vizinha, um pacto de paz e prosperidade. Contudo, por trás de tudo isso, havia um grande dilema. Como ele mantinha a harmonia em sua casa entre tantas mulheres, cada uma com suas próprias necessidades e desejos? Salomão, com sua sabedoria, tratava cada casamento com a atenção necessária, compreendendo que para que seu império prosperasse, era essencial preservar essas alianças. Mas, ao mesmo tempo, como ele gerenciava sua vida pessoal com tantas esposas e concubinas? O que muitos não sabem é que Salomão, embora fosse imensamente sábio, acabou se perdendo em sua busca por poder e satisfação pessoal. Ele tinha tudo o que o mundo poderia oferecer: riquezas, poder e mulheres. Mas será que isso trouxe a verdadeira felicidade? Havia algo profundamente humano nas escolhas de Salomão, e isso é o que torna sua história ainda mais fascinante. Ele não era apenas um governante distante ou um sábio idealizado. Ele era um homem com desejos, falhas e conflitos internos. Ele sabia que suas decisões afetariam o destino de sua casa, mas também sabia que o que parecia ser a solução para manter seu império unido poderia, na verdade, ser sua ruína. A sabedoria de Salomão se torna ainda mais evidente em momentos cruciais de sua vida, quando ele precisava tomar decisões que poderiam mudar o destino de todo o seu império. O famoso julgamento das 2 mulheres que disputavam a maternidade de um bebê é um exemplo clássico de sua inteligência e capacidade de discernir a verdade. Quando as 2 mulheres chegam até ele, alegando ser a mãe do mesmo filho, Salomão, com uma calma impressionante, pede que o bebê seja cortado ao meio para que cada mulher possa levar uma parte. Uma das mulheres, desesperada para salvar a criança, imediatamente pede que o bebê seja entregue a outra mulher, demonstrando assim que ela era a verdadeira mãe. Esse é apenas um dos muitos exemplos de como Salomão usava sua sabedoria para resolver conflitos, não só no tribunal, mas também em sua própria vida pessoal. Sua habilidade de pensar além das aparências e entender as motivações mais profundas das pessoas era o que o tornava um líder excepcional. No entanto, essa sabedoria também trazia desafios. Enquanto ele tomava decisões que ajudavam o reino a prosperar, ele também estava sendo testado por seus próprios erros pessoais, suas escolhas questionáveis e, acima de tudo,
pela crescente influência das esposas estrangeiras que o afastavam dos ensinamentos de Deus. Salomão, mesmo com toda a sua sabedoria, começa a falhar em reconhecer a importância de uma vida equilibrada entre o poder e a fé. Ele se envolve cada vez mais em práticas idólatras, influenciado pelas mulheres com quem se casou, e isso começa a enfraquecer seu reino. É um contraste intrigante. O homem mais sábio da história cometendo erros que, em última análise, comprometeriam o que ele tanto trabalhou para construir. A grandeza do reinado de Salomão começa a se desfazer à medida que ele envelhece. O que parecia ser uma visão inabalável de sabedoria e sucesso começa a se transformar em um império dividido e enfraquecido. A paz e a prosperidade que ele havia trazido para Israel começam a ser corroídas pelas falhas de sua liderança pessoal. As influências de suas esposas estrangeiras, que o afastam da verdadeira adoração a Deus, começam a minar a unidade espiritual de Israel. Com o tempo, o povo de Israel começa a se rebelar. O reino, que antes era uma potência unificada, começa a se dividir, e as tribos de Israel começam a questionar a liderança de Salomão. Seu filho, Roboão, herdaria um reino dividido, e a sabedoria que Salomão possuía não seria suficiente para evitar a queda do império. Este é um momento sombrio na história de Salomão. A grandeza que ele havia construído estava ameaçada, e ele se vê diante do dilema de como manter a unidade do povo, enquanto sua própria relação com Deus e com seu povo se deteriora. O declínio de seu império reflete não só a decadência de uma nação, mas também a fragilidade da própria humanidade, mesmo quando se é dotado de uma sabedoria extraordinária. Apesar dos erros e falhas que marcaram o fim de seu reinado, o legado de Salomão permanece. O Templo de Salomão, mesmo que destruído mais tarde, permanece como um símbolo da fé e da busca pela grandeza espiritual. Suas decisões, sua sabedoria e até mesmo seus erros tornaram-se lições valiosas para as gerações que viriam. Salomão deixou para o mundo mais do que riquezas e poder. Ele deixou uma profunda reflexão sobre os limites humanos, sobre como a sabedoria deve ser usada para o bem e como até mesmo os maiores de nós estão sujeitos à queda. Sua história é um lembrete de que a verdadeira grandeza não vem apenas do poder ou das posses, mas da capacidade de reconhecer nossas falhas, aprender com elas e buscar uma vida que honre a Deus. E, ao fim de tudo, Salomão é lembrado como o homem que construiu não apenas um templo de pedras, mas também um legado de sabedoria, embora imperfeito, que ecoa através dos séculos. Se essa história te prendeu até aqui, imagina o que ainda está por vir. Se inscreva agora no canal, ative o sininho e venha desvendar os mistérios e segredos mais épicos da Bíblia comigo. Aqui, cada vídeo é uma viagem no tempo. Que a sabedoria de Salomão esteja com você e a próxima história te esperando no próximo clique.